Em meio ao aparente conto de fadas de um relacionamento, onde gestos românticos e aventuras compartilhadas eram a norma, uma trama sombria de traição e manipulação emocional começa a se desenrolar. Um homem, confiante na solidez de sua conexão conjugal, é abruptamente confrontado com uma teia meticulosamente construída de mentiras e enganos perpetrados por sua esposa. À medida que ele narra sua jornada, desde os primeiros sinais de desconforto até a descoberta angustiante de uma traição emocional, somos arrastados para um turbilhão de emoções, onde a confiança é corroída pelas mentiras habilmente tecidas e a manipulação emocional lança uma sombra sinistra sobre o que antes era um amor inabalável. Prepare-se para uma narrativa que expõe as profundezas obscuras da traição e os estragos devastadores que a manipulação emocional pode infligir em um relacionamento aparentemente sólido. Um rápido contexto primeiro, minha agora ex-esposa e eu estávamos juntos há 6 anos e nos casamos em fevereiro deste ano. Eu achava que éramos um casal fantástico. Fazíamos muitas coisas juntos. Eu sempre me esforçava para ser uma pessoa consistentemente interessante. A levava para encontros aleatórios em lugares novos e fazia pequenos gestos românticos de vez em quando. Há cerca de 4 a 5 meses, após ficar chateada com a falta de amigos em sua vida além de mim, ela conheceu um novo grupo de amigos através de um grupo de encontros online. Eu a apoiei muito nisso, pois uma pessoa sozinha não deve ser sua única fonte de felicidade. De qualquer forma, passa um mês mais ou menos e parecia que havia um cara no grupo com quem ela começou a passar cada vez mais tempo. Admito que fiquei um pouco com ciúmes, mas pensei, que se dane, confiava completamente nela e ela tinha o direito de ter amigos. Eu não estava preparado para interferir nisso. Semanas se passam e agora ela está indo à casa dele, que ele compartilhava com outros colegas de casa. Aparentemente, ela jogava jogos de tabuleiro com esse cara e os outros colegas de casa ocasionalmente me enviavam fotos do que ela estava fazendo lá, o que ajudava a aliviar algumas preocupações. No entanto, a essa altura, os sinais vermelhos começaram a aparecer por toda parte e minha intuição estava me dizendo que algo não estava certo. Ela passava a maioria das noites mandando mensagens para esse cara no telefone. Ela levava o telefone para o chuveiro com ela. Além disso, em várias noites, ela dizia que estava cansada e que ia dormir cedo, mas eu ia pegar algo no quarto algumas horas depois e havia ainda acordada com o telefone, provavelmente conversando com esse cara. Nesse ponto, eu estava me sentindo extremamente desconfortável com a situação. Eu achava que a quantidade de tempo que ela estava passando na casa desse cara, especialmente depois de passar o dia com ele, era totalmente inadequada. Então, decidi falar com ela. Eu expus minhas preocupações e disse que não me importava que ela fosse amiga desse cara, mas ela precisava se controlar. Ela me acusou de ser ciumento e carente. Ela me disse que gostava de passar tempo com esse cara e que tinham muitas coisas em comum. Avançando mais uma semana aproximadamente, ela me diz que vai à cidade procurar um presente para a sobrinha dela e sai. Minha intuição estava me dizendo que ela estava mentindo. Agora, eu sabia onde esse cara morava porque eu realmente o levei para casa depois de uma noitada, então fui até a casa dele. Meu coração afundou no estômago quando vi o carro dela estacionado do lado de fora. Comecei a hiperventilar e entrar em pânico. Me senti bêbado enquanto voltava para o meu carro. No caminho para casa, eu estava chorando incontrolavelmente. Estava tão fora de mim que quase causei um acidente depois de passar um sinal vermelho. Quando cheguei em casa, tentei recuperar minha compostura. Andei de um lado para o outro por um tempo e comecei a me acalmar. Pouco depois, ela me ligou. Perguntei como tinha sido o dia dela e ela disse que tinha sido bom, mas que não conseguiu encontrar um presente para a sobrinha. Me pergunto por quê. Eu disse para ela voltar para casa imediatamente. Ela perguntou por quê, e eu disse que precisava falar com ela. Quando ela atravessou a porta, perguntei se ela realmente tinha ido à cidade procurar presentes. Ela continuou com sua pretensão e mentiu novamente. Disse-lhe que sabia onde ela tinha estado. A expressão dela mudou instantaneamente de confusão para choque. Ela sentou e me explicou que tinha acabado de ir lá para tomar um café e conversar. Perguntei por que ela tinha mentido para mim e ela disse que não queria aumentar meu ciúme e insegurança. Ainda estou chocado que ela tenha dito isso. O que poderia aumentar a insegurança mais do que mentir sobre seu paradeiro e ir para a casa de outro homem? Ela insistiu que absolutamente nada aconteceu, que estava considerando meus sentimentos e só queria estar com seu amigo sem que eu me preocupasse. Como o idiota que sou, acreditei nela. Nesse ponto, eu estava certo de que estava sendo desnecessariamente ciumento e grudento. Mal sabia eu que ela estava me manipulando. Mais uma semana passa e estou no trabalho. Ela me manda uma mensagem perguntando se está tudo bem para ela passar na casa desse cara novamente depois do trabalho para tomar um café. Ela terminou o trabalho algumas horas antes de mim, então pensei, tudo bem, eu não estarei em casa mesmo, e disse para ela ir em frente. Mais tarde naquele dia, enquanto eu estava preso no trânsito a caminho de casa do trabalho, recebo outra mensagem. Desta vez, ela me diz que vai passar na casa dele para jantar. Fiquei furioso. Extrapolei com ela por mensagem, dizendo que não queria que ela voltasse para casa naquela noite e para ela simplesmente ficar lá. Disse a ela que, a essa altura, era claramente uma traição emocional, no mínimo. Ela me perguntou por que eu estava fazendo isso, e eu disse que estava aguentando isso há 2 meses e que toda a situação estava me deixando constantemente enjoado, e que algo estava seriamente errado porque minha intuição estava gritando para mim. Ela implorou para eu deixá-la voltar para casa para conversarmos. Eu disse não e não falei com ela novamente até a noite seguinte.
Como idiota que sou, mandei uma mensagem para ela dizendo que cometi um erro de julgamento enorme e que ela poderia voltar para casa. Quando ela voltou, ela me disse que eu havia danificado seriamente nosso relacionamento e que ela não sabe se poderia confiar em mim novamente. Eu queria muito dizer a ela que é exatamente isso que ela fez ao mentir uma semana antes, mas me segurei, atribuindo isso aos meus problemas de ciúmes ressurgindo. Me desculpei por minhas ações e as coisas começaram lentamente a voltar ao normal, ou pelo menos eu pensava. Por volta do dia 20 de dezembro, ela me disse que ia para a casa da irmã dela tarde na véspera de Natal para passar o dia de Natal lá com ela e a sobrinha e o sobrinho. No entanto, ela queria passar alguns dias bons comigo primeiro e queria que passássemos o dia 23 e 24 juntos, sendo aquele o nosso Natal. Fiquei chateado por ela não estar aqui no dia de Natal, mas respeitei seus desejos e aceitei. Esses 2 dias acabaram sendo realmente bons. Cozinhamos juntos o jantar de Natal, fizemos alguns lanches, assistimos Netflix e ficamos juntos. Eu gostei muito. Ela deveria ir para a casa da irmã dela por volta das 6 da véspera de Natal. A ajudei a fazer algumas coisas, mas de repente, tive uma realização sobre algo. Ela me disse que a irmã dela iria voltar para casa por volta das 6:30 porque estava indo às compras, mas também me lembro de que esse cara saía do trabalho por volta das 6. Imediatamente, minha suspeita aumentou, mas tentei acalmar. Ela não iria para a casa dele na véspera de Natal, ela não seria tão insensível a ponto de me deixar no Natal, não é? Decidi mais uma vez ignorar minha intuição e atribuir isso ao ciúme e insegurança. Se a acusasse de potencialmente fazer algo assim, poderia ter prejudicado o relacionamento, então engoli em seco. Antes de ela sair, a surpreendi com alguns presentes. Eram coisas que eu sabia que ela ia adorar. Ela disse que se sentiu muito culpada porque não podia se dar ao luxo de me comprar nada este ano. Eu disse que estava tudo bem e que comprei para ela não porque esperava algo em troca, mas porque amava e queria que ela tivesse. Nos beijamos e ela se despediu. Algumas horas depois que ela saiu, lembrei que tinha que responder a um e-mail, então entrei no Gmail. Só que ela havia deixado a seção dela aberta no computador. O que encontrei me destruiu completamente. Por algum motivo, ela tinha baixado a conversa do WhatsApp entre ela e o outro cara no seu Gmail. Eu abri e li. Isso estava acontecendo há quase 2 meses. O que começou com um flerte leve se transformou em trocas de mensagens eróticas. Ela dizia o quanto amava estar com ele e se abraçar no sofá enquanto assistiam a um filme. Ela dizia que mandaria fotos picantes dela se isso motivasse a chegar mais cedo em casa. Ela pedia fotos dele, vídeos dele se exibindo e se masturbando. Ele mandava fotos do pênis dele e ela mandava sabe-se lá quantas fotos nuas. Isso continuou por semanas. No início de dezembro, aparentemente eles dormiram juntos. O que é inquestionavelmente angustiante é o fato de que, julgando pelos horários das mensagens, ela estava dizendo o quanto estava gostando enquanto eu estava na sala com ela. No final das mensagens, que terminaram por volta do dia 18 de dezembro, ambos estavam dizendo como mal podiam esperar para ficar juntos. O cara até disse que ela deveria roubar meu PC e headset de VR antes de ir porque ele queria jogar. A resposta dela foi haha. Nesse ponto, eu estava tendo um colapso emocional enorme. No meio de tudo isso, decidi verificar o histórico de localização dela pelo Google, e isso confirmou minhas suspeitas. Ela estava na casa dele naquele momento. Ela me deixou na véspera de Natal para ficar com esse cara. Para adicionar mais dor à ferida, rolei para baixo nos e-mails dela e descobri que ela havia encomendado uma camiseta para esse cara como presente de Natal, apesar de me dizer que não podia comprar nada para mim. Não havia mais dúvidas em minha mente de que esse relacionamento estava acabado. Liguei para ela para dizer que sabia o que estava acontecendo, mas antes, perguntei onde ela estava para ver se ela finalmente confessaria. Ela me disse que não aguentava mais essa desconfiança e que estava na casa da irmã. Ela mentiu para mim e me convenceu de que eu era o errado, até o fim. Eu contei a ela sobre as conversas que ela estava tendo com esse cara, como ela estava me manipulando emocionalmente, e causou um colapso emocional enorme. Apesar de me ver nesse estado, ela continuou a mentir para mim e não me ofereceu nenhum apoio. A mulher que eu tinha apoiado por 7 anos através de momentos difíceis não me ofereceu nada em troca no momento em que eu mais precisava dela. Enquanto eu estava dizendo tudo isso, ela permaneceu em silêncio na maioria das vezes, apenas ocasionalmente dizendo eu sei. Encerrei a ligação, dizendo que nunca mais queria vê-la. Também descobri através da troca de mensagens no WhatsApp dela que ela contou para a irmã o que estava acontecendo, e a irmã dela não disse nada para mim. Ela permaneceu cúmplice em tudo isso. Eu simplesmente não consigo acreditar. Que família desprezível. Ontem, empacotei todas as coisas dela em sacolas e simplesmente as deixei no jardim para ela recolher quando quiser. Não danifiquei nenhum dos seus pertences, embora tenha sido um esforço hercúleo. Sou melhor que isso. No momento, estou em um lugar muito sombrio. Choro aparentemente sem motivo com apenas gatilhos mínimos. Tenho tido o que acho que são ataques de pânico. Meu coração bate muito rápido quando estou deitado na cama. Me sinto constantemente enjoado. Até acordei 2 vezes algumas noites atrás em pânico e em estado de confusão porque ela estava na casa e me procurando. Estou completamente devastado e quebrado. Estou esperando superar isso, mas tenho medo de que isso manche todos os relacionamentos futuros e que essa traição me assombre pelo resto da minha vida. Ela me arruinou. Atualização 1. E então, já se passaram 4 dias desde o dia D. Não tenho me sentido particularmente bem desde aquele dia, e a dor ainda está muito fresca.
Tenho chorado intermitentemente o tempo todo. Na noite passada, eu estava bem mal, apenas deitei na cama e chorei por 10 minutos seguidos. Estou realmente no meu ponto mais baixo agora. Ela enviou várias mensagens desde domingo. Ela me disse que estava se sentindo confusa há meses, que todos os sentimentos que ela tinha por mim eram muito reais e que nada do que ela havia feito tinha sido lógico. Ela então diz que não espera que eu a aceite de volta, mas que gostaria de corrigir nossa amizade. Por fim, ela me diz que não quer que nosso casamento termine por mensagem, como se não tivesse acabado no momento em que ela traiu, e que eu preciso falar com ela cara a cara para gritar e brigar com ela se for necessário, e para me dar um encerramento. Tudo isso me deixou muito bravo. Não consigo acreditar que ela quer que eu considere consertar nossa amizade como se houvesse algum valor em tê-la como amiga depois do que ela fez. Não apenas isso, mas ela quer que eu a encontre e fale com ela. Ela espera uma conversa sincera onde possa tentar justificar os meses de abuso emocional que me submeteu? Ela está delirando. Não respondi a essas mensagens e não pretendo fazê-lo. Uma coisa com que estou preocupado, porém, é que ela apareça de repente em casa, tentando se desculpar ou ameaçando fazer algo se eu não me comunicar com ela. Eu não aguentaria isso. Ela já me torturou o suficiente. Então é isso, foram os últimos dias. Tem sido muito, muito ruim, mas tenho um amigo vindo amanhã à noite, então tenho uma boa distração para o final de semana de Ano Novo. Atualização 2, já se passou pouco mais de um mês desde o dia D, e pensei em fazer um check-in para contar como as coisas estão indo. As 2 primeiras semanas de janeiro foram possivelmente as piores da minha vida. Afundei no fundo do poço. Chorei várias vezes todos os dias. Parei de comer e perdi peso a ponto de as pessoas me perguntarem se eu estava doente, e até mesmo pensei em suicídio. Vou admitir que segurei uma faca nos meus punhos e estive à beira de fazer algo realmente, realmente ruim durante uma noite terrível. Foram dias extremamente sombrios. Agora, estamos há mais de um mês nisso, as coisas melhoraram. Ainda choro, mas não com tanta frequência. Meu apetite está voltando lentamente, e não me sinto tão desesperado. Ainda sinto uma onda de sentimentos intensos e perturbadores a cada 2 dias ou algo assim, além de pensamentos de que nunca encontrarei outra pessoa, mas não estou tão consumido por eles. Quanto ao contato zero, consegui mantê-lo, embora tenha sido uma tarefa incrivelmente difícil. Bloqueei o número dela, mas ela conseguiu me alcançar por outros meios, como por meio de um dos meus antigos endereços de e-mail. Ela me enviou uma carta bastante longa por e-mail no início de janeiro, dizendo que lamentava profundamente o que fez e que sabe que eu quero que ela sofra e que ela sofrerá pelo resto da vida dela. Ela também prosseguiu dizendo que eu era o único que a fazia se sentir verdadeiramente atraente e então implorou para que eu reconhecesse que sabia que os sentimentos dela por mim eram sempre reais. Em resumo, eram todas as coisas habituais que você esperaria ver de uma traidora e narcisista. Ainda estou firme na minha decisão de não dar a ela nenhuma oportunidade para reconciliação. Não tenho nada a ganhar com isso, e ela só vai querer se sentir mais à vontade diante de suas ações. A novidade do caso provavelmente está começando a se desgastar agora também, e a culpa logo a consumirá se já não estiver fazendo isso. Meu processo de recuperação tem sido bastante regular, mas estou apenas tentando levar as coisas um dia de cada vez. O trabalho faz um bom trabalho em me manter ocupado durante a semana e me dar um propósito, e à noite, realmente gosto de cozinhar. É difícil se sentir triste quando a cozinha cheira tão bem. Também tenho feito um pouco de socialização leve, embora o dinheiro esteja bastante apertado no momento, então não posso fazer tanto quanto gostaria, infelizmente. Por fim, tenho passado muito tempo com meu cachorro. Sou muito grato pelo conforto que ele me proporcionou no último mês. O que você achou dessa história? Se você fosse o marido, o que você faria? Deixe seu comentário que eu gostaria de saber sua opinião. Deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por acompanhar até aqui.